Jogue todo o lixo, toda coisa velha da sua vida imediatamente. Você não tem noção do perigo que você está correndo, das coisas que você está atraindo para a tua vida, acumulando coisas velhas, acumulando lixo, né? E eu tenho propriedade para falar exatamente do que eu vou falar agora. Por mais que doa, eu sei que não vai ser fácil, porque nunca é fácil a gente doutrinar o nosso cérebro a se livrar de coisas negativas, de coisas ruins, de pessoas que estão atrasando a nossa vida, principalmente das coisas que estão ao nosso redor dentro da nossa casa e que estão trazendo ali maldição, que estão trazendo coisas ruins ao nosso redor. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Livre-se do lixo, das coisas velhas da sua vida, tá? Eu me lembro que há um tempo atrás, antes de eu casar, né, eu tinha muito esse hábito. Tudo que eu ganhava, tudo que eu fazia, meias furadas, velhas furadas, eu guardava, não sei por que motivo, mas eu guardava. Recibo, quando eu fazia faculdade, eu guardava os recibos, né, da faculdade. Então tinha muita coisa que eu acumulava, sacolas e sacolas, bolsas. Era uma questão de 3 bolsas lotadas de papéis, documentos antigos. E aí teve um dia que a minha esposa chegou comigo e me questionou assim: meu amor, você está usando isso? Você já parou para analisar o quão feio é isso? O quão nojento é isso? O quão você está acumulando coisas que você não usa, coisas velhas, furadas, camisas. E aí eu comecei a me atentar a respeito disso. Tinha um alarme tocando aqui, mas já parou, graças a Deus. E eu comecei a me atentar a respeito disso, sabe, gente? E aí o que eu fiz? Eu comecei a me autoanalisar, quase que não sai a palavra, né? Me autoanalisar. Foi quando eu, de fato, peguei e botei a mão na consciência, porque ninguém melhor para enxergar o que nós estamos fazendo, né, do que o nosso cônjuge, a pessoa que está ali do nosso lado, né? Porque às vezes a gente mesmo não consegue se autoanalisar. E aí eu comecei a olhar ao meu redor e ver, cara, tem coisas aqui que eu não uso há mais de um ano? Eu vou precisar disso algum dia na minha vida? Não, então pronto. Se não for uma fotografia, uma foto, sei lá, alguma coisa que lembre, tipo assim, uma foto de quando você era criança, mas assim, documento velho, para que você vai precisar? Para que eu vou precisar de um pagamento de, sei lá, 7 anos atrás, do tempo que eu fazia faculdade? Para quê? Para que eu vou precisar disso? Então, são as perguntas que você tem que se fazer, primeiro ponto. Então, eu comecei a me questionar a respeito disso e comecei a enxergar ao meu redor, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós somos feitos de energia, de átomos, isso a ciência mesmo comprova. Se você é feito de energia, de átomos, né, você emana uma energia, um campo ali de energia ao teu redor. A Bíblia fala sobre isso, né? Muitos gurus por aí falam sobre isso. A própria ciência ali, ela tenta explicar de uma forma que aquilo que você pensar, imaginar, proferir com a sua boca, assim você será. Por isso que não é interessante quando você tem filho, você ficar falando seu pivete, atentado, tarará, porque a palavra tem poder. Se nós somos feitos de átomos e de energia, nós emanamos uma energia. Então, quando você só fica com raiva, quando você só se alimenta de coisas negativas, você vai ser uma pessoa que ninguém vai querer chegar perto de você. Pode ter certeza disso. Ou ninguém vai querer chegar perto de você, ou você vai atrair pessoas que são da mesma frequência que você. Você já reparou? Eu não sei se acontece com você, mas faça uma autoanálise, não que eu esteja falando que você é isso, tá? Mas vamos supor que de repente você ali gosta de fofocar da vida do vizinho. Você já reparou que você vai encontrar pessoas que fofocam também da vida do vizinho? Você gosta de tomar uma cerveja. Você já reparou que o teu ciclo de amizades vai ser esse? Você é uma pessoa empreendedora, uma pessoa que pensa no futuro, uma pessoa que quer crescer, e você vai se aliar a pessoas que são da mesma frequência, né? Então, nós somos o resultado das pessoas que nós mais convivemos. Ou seja, qual que é o teu ciclo hoje que você está? Quais energias estão ao teu redor? E eu falo energia não só de pessoas, mas também de coisas que estão ao teu redor. Isso demonstra muito sobre você, entendeu? E eu era uma pessoa assim muito desorganizada, sabe? Meu guarda-roupa com roupa velha, furada, que eu guardava, para que eu estou fazendo isso? Depois que eu enxerguei que caiu as escamas dos olhos, eu
comecei realmente a me questionar a respeito disso. E foi quando eu li uma passagem, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então Jesus Cristo ele veio realmente para trazer coisas novas. Mas nós sempre, sabe, tentamos viver ali na nossa zona. A zona de conforto é um perigo, porque essa zona de conforto é o que muitas das vezes ela te faz você ficar numa zona literalmente perigosa da coisa. Vamos levar no raciocínio aqui do seguinte. Se você não faz academia, quando você for tentar fazer, o teu cérebro vai tentar te sabotar porque ele quer que você esteja na zona de conforto. Quando você, de repente, ganha ali uma roupa de alguém, então o teu cérebro ele fez um link ali, né? Ele linkou aquilo a uma coisa muito importante. Então aquilo pode ficar velho, aquilo pode estragar, aquilo pode, sei lá. Mas você vai continuar com aquela coisa lá rasgada pro resto da tua vida porque alguém te deu aquilo. O que você tem que eternizar é a memória daquilo, a memória de alguém que te deu, alguém importante que você ama, e não a coisa em si. Porque a própria Bíblia fala que de que adianta a gente acumular tesouros nessa terra se a traça e a ferrugem vão corroer isso ao longo do tempo, né? O que não é corroído é o espírito, o que não é corroído é a alma. Eu digo corroído assim, o que não é exterminado, porque é algo eterno, aquilo que você sente, aquilo que você pensa, aquilo que você, sabe, tá ali ao teu redor, isso é eterno. Então nós temos que eternizar aqui, as coisas que as pessoas, elas estão ali nos dando, a nossa mãe, nosso cônjuge, entendeu? E não fazer das coisas que eles nos dão um amuleto, uma idolatria aquilo. Então eu tinha muito essa resistência de me livrar de coisas velhas porque alguém tinha me dado. Inclusive, antes de eu me casar, eu costumava comprar muitas coisas velhas. Eu tinha muito esse mau hábito, né? De tudo que eu comprava era coisa usada, coisa velha. E sempre dava problema, sempre dava dor de cabeça, eu sempre tinha que estar ali, sabe, fazendo alguma coisa para poder, sabe, suprir ali, porque quebrou, porque eu tenho que remendar. Então, chegou um dia que a gente deu um basta, depois que eu casei então, a minha esposa, ela abriu muito meus olhos com relação a isso, ela falou, meu amor, tá na hora de você mudar de nível, tá na hora da gente começar a colocar coisas novas dentro da nossa casa, e foi isso que eu fiz. Comecei ali, a gente começou a comprar guarda-roupa novo, armário de cozinha novo, mas calma, não foi tudo de uma vez, tá? Foi uma coisa por vez. Demorava alguns meses? Demorava. Parcelava 1.000 vezes sem juros? Tudo bem. Mas a gente trazia coisas novas para dentro da nossa casa. Então, assim, que você hoje possa ter esse sentimento, essa liberdade de se livrar das coisas velhas da sua vida, sejam de pessoas que estão sendo negativas ao teu redor, te puxando para baixo, com notícias ruins, com muito lixo psicológico, que às vezes só te deixa para baixo. Não vai dar certo, isso, não sei se isso pode dar certo, e você continua pedindo a opinião das pessoas, e você continua, ai meu Deus do céu, e as pessoas continuam te puxando para baixo, porque elas nunca vão querer que você ultrapasse elas, e nem esteja no nível delas, elas sempre vão querer te arrastar para baixo. Então se livre de pessoas negativas, se livre mesmo, sabe? A vida é sua e não dela. Quem tem que reger a sua vida é você mesmo, e não as pessoas. Eu sempre falo isso. É você que tem que estar no domínio, no governo da sua vida. Primeiro, Papai do Céu, entrega tudo para Ele, né? Segundo, você que tem que reger a sua vida. Então começa a olhar hoje nas tuas gavetas, no teu guarda-roupa, no teu lixo. Cara, joga tudo que não presta fora, abre espaço para o novo entrar, né? A palavra de Deus fala lá em Romanos que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, mas não adianta a gente mudar aqui se o nosso entorno não muda, né? Eu falo como se fosse, sei lá, uma palavra motivacional, mas eu não estou mudado totalmente. E o que eu estou falando para vocês aqui hoje são coisas que eu já passei, coisas que eu já mudei de nível, sabe? Já zerei esse game, sabe? Eu era assim, mas eu me livrei de todas as coisas negativas a partir do momento que eu enxerguei toda aquela nojeira, toda aquela sujeira que estava ao meu redor, sabe? Então eu quero te encorajar hoje, se livre de coisas ruins, porque tem muita coisa, essas crises de ansiedade, esses medos, essas coisas ruins que você está sentindo, cara, não adianta, não é um estalar de dedos assim, de uma hora para outra, que você vai se livrar da ansiedade, do medo, do pânico. Começa fazendo uma faxina, primeiro no teu redor, sabe? Todo mundo gosta de estar num ambiente limpo, purificado, sei lá. Olha, a palavra tem poder e o nosso pensamento também. Aquilo que você pensa e profere, isso você se tornará. Como é que eu sei disso, Bruno? Simples, porque isso acontece muito comigo, cara. Quando eu queria ter o meu carro que eu tenho hoje, eu costumava passar a mão nele,
Eu via um modelo na rua e falava, eu quero esse, Senhor, eu quero desse jeito, eu quero dessa cor. E eu fazia isso toda vez que era um negócio, eu mentalizava. Eu nunca me esqueço que uma vez eu fui numa loja de carro experimentar, fazer o test drive. Então assim, casa, agora, recente muito, nós estamos olhando alguns modelos, a gente tem a nossa casinha lá e tudo mais, mas a gente quer mudar o nível. A gente pretende ter filhos, né? Então assim, a gente precisa mudar o nível, precisa expandir as tendas, sabe? Então assim, estou começando a ir em alguns lugares, fazer visita em algumas casas, para poder a gente realmente sentir, palpar isso na nossa mão. Se você não faz isso, esquece, você nunca vai mudar o nível. Você sempre vai ficar pensando com um pensamento de escassez. Por mais que você não tenha, mas se você consegue emanar essa energia e dizer assim, olha, eu sinto que eu tenho isso na minha mão, cara, quanto que eu poderia imaginar com um salário baixíssimo que eu poderia ter um carro que eu tenho hoje? Com muito esforço, claro. Mas a gente mudou o nível. Então, Deus ele só quer isso, o primeiro passo. O segundo, ele vai te abençoar, ele vai mudar a tua vida. Mas você precisa dar o primeiro passo de fé, cara. Você precisa mudar o nível da frequência da tua vida, do teu pensamento. Como eu falei, nós somos feitos de energia, de átomos. Essa energia é criada por Deus. Então, o que você emana para Ele, Ele vai ver, Ele vai sentir essa energia. Ele vai olhar, poxa, meu filho está ali nessa frequência. Está na hora de eu mudar ele de frequência. Está na hora de eu tirar ele dessa frequência baixa para uma frequência mais alta. E não se engane não, tá? Quando eu comprei meu carro, mesmo sem condições, mesmo no aperto, o Senhor ele prosperou, ele expandiu a tenda. A minha esposa até recebeu uma promoção assim, tá entendendo? Então assim, o salário dela aumentou, o meu aumentou juntamente. Então foram coisas que foram acontecendo. Mas isso vai acontecer quando você tomar um ato de fé, de coragem, realmente de fazer acontecer. Você não vai fazer nada parado, a tua mente vai te sabotar o tempo todo, vai dizer, fica aí assistindo tua Netflix na tua cama velha de 15 anos. Vai ser assim, muda o game, sabe? Muda o ambiente, muda as pessoas. Se a tua casa ela tá assim mal pintada, pega uma tinta, passa aí, sabe? Decora. Tem tanta coisa aí hoje que o pessoal tá fazendo. Eu vejo na internet aí o pessoal fazendo aqueles... por mais que a casa seja pequenininha, né? Eles reformam, eles pegam aquelas plaquetas da Shopee, né? Que tem assim forma de como é que é? Tablado de madeira, né? Aquelas ripado de madeira, né? Aí pega o LED, coloca ao redor da cama, compra uma cabeceira de cama, faz um negocinho bacana, coloca um criado ali, uma cabeceira de cama, faz um ambiente gostoso, sabe? Isso muda o nível, cara. Abacuque 2:2 na Bíblia fala que coloca a tua visão em tábuas, pega a tua visão, coloca ela em tábuas, coloca no alto para quem está passando possa vê-las, porque no tempo apropriado essa visão ela vai acontecer. O que Deus estava querendo falar com isso? Ele sempre nos dá indícios. Ou seja, você vai ficar passando todo dia ali e vai ficar vendo seu sonho. Eu faço muito isso. Eu coloco meus sonhos na tela do meu computador, na tela do meu celular, o que eu quero, o que eu desejo. Eu coloco lá, cara, isso não é pecado. Não é pecado você querer mudar o nível. Cara, você tem que ter para abençoar outras vidas. O que você tem, você joga para as outras pessoas. Se hoje eu estou aqui comunicando para vocês aquilo que já aconteceu comigo, é porque eu tenho para dar para vocês. No sentido de, eu tenho uma informação que pode mudar a vida de vocês. Quando é no financeiro, eu tenho o financeiro para abençoar vidas, as pessoas que estão necessitadas. Recentemente a gente foi fazer uma ação social, né, da igreja, e nós fomos levar alimento, né, no hospital para algumas pessoas que estavam precisando lá realmente. Foi uma bênção. Então quando você tem, que você pode doar, ajudar, fazendo alguma coisa, então é para isso que Deus te dá, é para você jorrar sobre as outras vidas. Então Deus nunca vai te dar para você, mas Ele vai te dar para abençoar outras vidas. Isso cumpre um mandamento, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que Deus estava querendo dizer com isso? Para a gente não se amar a ponto de se idolatrar e achar que, né, eu vou ter bilhões na minha conta, mas não vou amar meu próximo, eu vou ver a pessoa ali passando necessidade, não vou ajudar, tá entendendo? Não vou ajudar com uma palavra. Você hoje abrindo aqui um vídeo, você pode ajudar muitas vidas. Então, pensa sobre isso e muda o game. É justamente sobre isso. Tira tudo que é de lixo da tua vida, tira tudo que é de quebrado, de rasgado, de pensamentos, sentimentos. Você vai ver que a ansiedade, a depressão, tudo vai sumir. Sinta-se empolgado em fazer coisas novas. Sinta-se empolgado e peça para o Senhor, Senhor, me faz prosperar em todos os sentidos, na mente, no coração, no financeiro, para que eu possa jorrar isso para as pessoas, para que eu possa ser usado por Ti e ser uma bênção, canal de bênção para a vida das pessoas. Eu não estou falando sobre religião aqui não, tá? Estou falando sobre você
de fato, emanar uma nova energia para aquilo que você, sabe, acredita, porque fé é crer nas coisas que não são como se já fossem, como se já tivessem acontecido. Então, o que eu estou querendo dizer hoje para você, creia mesmo. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover montanhas, a palavra de Deus fala sobre isso. Só que às vezes a nossa fé é tão pequena que a gente pensa tão baixo, Senhor, eu quero só isso aqui, mas aí os planos de Deus são muito maiores, os pensamentos dele são muito maiores, muito melhores para nós, porque quando eu pedir, às vezes a gente está pedindo tão pequenininho, mas o Senhor vai lá e abençoa muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar. Então tudo tem um momento certo, a Bíblia fala que há tempo de nascer, de morrer, de plantar, de colher, de rir, de chorar, dentre tantas outras coisas, mas você tem que saber persistir em fé e renovar a sua vida num geral, tá? Então vai lá no teu guarda-roupa agora, tira aquilo que não presta, nas tuas gavetas, de onde tiver, começa a fazer uma faxina, primeiro no externo aí, e aí depois começa a ver os teus pensamentos, os teus sentimentos, aquilo que está dentro de você, que não está batendo muito, sabe? E aí você vai ver como vai ser poderoso. Eu quero que você coloque aqui nos comentários, se possível, eu sei que às vezes a gente não gosta de dizer isso, mas coloque aqui nos comentários se você já passou por essa situação ou está passando por essa situação, de ter algumas coisas aí dentro da sua casa que você não precisa mais. E se você também puder indicar aqui para mim um tema, alguma coisa que eu possa estar trazendo aqui para vocês também, que vocês queiram que eu fale sobre, é só mandar aqui nos comentários e já aproveita e deixa esse like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possível para ajudar aí realmente essa mensagem chegar no máximo de pessoas possíveis, beleza? Tamo junto e até amanhã para uma nova mensagem que possa aí de algum modo abençoar a sua vida. Deus abençoe.